Boa noite. Oi, Cláudia. E aí? Tudo bem? Tá me ouvindo? A galera tá entrando. Boa noite, pessoal. Oi, Cláudia. Oi, Fê. A galera tá entrando. Tá me ouvindo bem, Léo? Vou fixar Boa noite, aqui pessoal. o papo de hoje. Ah, meu professor de inglês entrou. Que lindo. Deixa eu fixar aqui o nosso... Boa. A música tá boa? E aí? Tudo bem? Hoje eu tô no chá, hein? Tô no café. Eu tô no chá hoje. Tô no chá de cidreira. Vou esperar a galera entrar aqui. Hello, teacher! How are you? Meu professor de inglês aí na plateia. E aí, Léo, como é que foi seu dia hoje? Foi tudo bem. Fiz as Boa? minhas aulas aqui. Tudo fluindo. Obrigado. Prazer estar aqui É, com você. que bom. Obrigado pelo Obrigada por ter aceito o convite. nosso convite. A Muito Cláudia bom. está dizendo aqui muito. Que bom, né? Acho que é um assunto bacana pra gente falar nesse momento. Ela já tá no vinho. A gente tá no... Eu tô no cidreiro ainda. Mas sabadão, né, Cláudia? Vambora. E aí? Vamos startar. Eu tô tentando fixar aqui o meu comentário para fixar o nosso assunto de hoje. Mas não tô conseguindo. Mas vamos lá. A gente está aqui hoje. Boa noite, pessoal que está entrando aí. A gente vai dar uns minutinhos aqui. A gente hoje está aqui no perfil do Marketing para você com o Leon Alonso, que é o responsável pelo Surya Dharma, que é um instituto de desenvolvimento humano. E aí, essa semana a gente conversando sobre como o autoconhecimento pode ser benéfico, né, para a gente como um todo, não só no âmbito do relacionamento pessoal, mas como isso impacta no seu todo, né, na sua vida como um todo, como ser humano, como empreendedor, como funcionário, como dono de empresa, enfim. E aí, Léo, você quer fazer uma apresentação sobre você? Fala aí para a galera que está entrando. Então, a gente trabalha aqui no Surya Dharma com desenvolvimento humano através de meditação, yoga, constelação familiar, coaching e outras abordagens, visando o autoconhecimento, o equilíbrio, o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, mas eu não foco muito aqui nessa parte profissional, só quando eu desenvolvo algum trabalho de palestra ou alguma coisa parecida, ou consultoria nesse sentido. Mas aqui a gente trabalha mais dessa forma, né? Com esses itens que eu falei e com nossa formação em yoga também, agora que tem andamento. Sim. Eu faço parte da Aliás, primeira turma. isso, tudo bem. Falar até que a gente deu um break agora com essa história do Covid, né? Então a gente teve o primeiro módulo do curso
e a gente adaptou para esse universo virtual e a gente vai retomar presencial, mas a gente ainda está admitindo aluno, admitindo gente, visto que foi só um módulo de Uhum. 18, né? Sim. E, enfim, hoje a gente tem mais uma aluna que entrou, a Ju. Depois eu É legal, vou comunicar oficialmente ao grupo. E é bacana, isso. bom. Tô a seu dispor aí, para a gente construir esse Ah, legal. raciocínio. E o pessoal também Vamos, poder né? se manifestar. Quem quiser falar um Sim, pouco da sua exato. história, né? É um bate-papo e a gente está aqui mesmo para, né, não tem fórmula mágica, não tem 10 dicas para ficar super 100% com seu autoconhecimento. Não existe isso, né? Não tem milagre, mas tem estudo e prática diária de saber quem você é e o que é melhor para você. Então, inclusive esse assunto a gente estava conversando e, né, a gente até falou sobre a questão do filme que remeteu um post e que traz muitos detalhes sobre a vida das pessoas hoje em dia, né? Como as pessoas sacrificam uma parte da sua vida em detrimento do outro. E que, na verdade, isso não tem essa necessidade, né? De você ter que se sacrificar para tudo isso. Então, eu fiz umas anotações aqui para a gente conversar, e aí eu não sei se com esse isolamento, né, esse isolamento social e com muitas situações que estão aflorando internamente de cada um, e essa falta de não poder fugir do que realmente tem que ser trabalhado, né? Porque com esse isolamento, por conta da pandemia, você não tem, muitas pessoas não têm para onde fugir, né? Não tem por exemplo, vou trabalhar 12 horas por dia, se eu chego em casa para dormir, ou ir para barzinho, ou ir para shopping para gastar, ou ir para restaurante para comer. Então, assim, esse tipo de fuga, né, deu uma diminuída por conta do isolamento, e aí as pessoas estão tendo que estar encarando Encarar. algumas coisas, né, encarando. Estão tendo que parar para olhar coisas que elas talvez nem quisessem. É. E aí eu queria saber assim, como é que você acha que esse momento pode ser positivo e gerar bons frutos desses desafios que a gente está tendo do autoconhecimento, né? Tem essa história que você falou, e ainda tem um outro pedacinho agora que muita gente está perdendo emprego mesmo. Muita gente está diminuindo a Sim, demanda e vai precisar completar com outra coisa, enfim. é. Tem gente que atua em outras frentes, em duas ou três funções diferentes, né? E vai precisar dar um gás em alguma outra coisa. Uhum. Enfim, o mesmo ideograma chinês para crise é oportunidade. E Interessante. a gente tem que pegar esse conhecimento milenar e aproveitar para a nossa vida cotidiana. Uhum. Sempre que a gente tem um momento como esse, em que a gente não sabe nem para onde vai, não sabe o que vai acontecer, a primeira coisa que a gente faz, se a gente não sabe para onde a gente vai, a gente dá uma parada e respira. Uhum. E tenta colocar alguma coisa em ordem, Certo. né? Já se você já está nesse momento de não saber para onde vai, está estagnado já há um tempo, eu diria para fazer o contrário até. Começa a andar e ver o que dá. A questão é Uhum. a gente entender esses movimentos. Cada um se auto-perceber, né? Como é que é o meu Certo. padrão? O que eu tenho de padrão? Eu tenho padrão de movimentar? Ou eu tenho padrão de me sentir seguro primeiro, parar, olhar para os dois lados 30 vezes, refletir, sentar, pensar e falar assim, não, agora eu acho que está na hora de... E aí fazer um movimento. Cada um tem que perceber qual é a sua tendência e tentar fazer diferente nesse momento agora, que é um momento desafiador e é um momento de oportunidade. Uhum. Perceber até se aquele movimento ou a falta de movimento é bom ou não é bom para ele, né? Para o indivíduo, né?
exato. Porque talvez, né, a movimentação o tempo todo, full time, e a inércia também, os extremos são prejudiciais, né? Então esse momento pode mostrar para ele até o que pode estar fazendo mal na vida e no cotidiano, né? Então, tudo pode ser usado como fuga ou como terapia na vida. Uhum. Então, o movimento pode ser uma fuga para umas Sim. pessoas, para outras pode ser uma terapia. Esse Uhum. movimento que eu estou falando é movimento de diversas ordens. Como você abordou no começo, agora Uhum. está tudo parado, a gente não tem para onde ir. Não pode viajar, não pode comprar, não pode sair. Esse movimento, para algumas pessoas, é uma fuga, porque é uma forma de Sim. estar equilibrado, de estar ok, e a pessoa não entra em contato com o que precisa entrar. Uhum. Para outras pessoas, esse movimento é uma oportunidade de se rever. Pode ser terapêutico, né? E quando Sim. eu digo movimento físico, inclusive. O esporte, por exemplo, e até yoga, a yoga física também, né? Não excluindo a yoga física, pode ser uma excelente forma, como eu digo aqui nas aulas, até no curso, da Sim. pessoa ficar equilibrada e ficar naquela vida mais ou menos dela, sem explorar o melhor dela, sem fazer o que ela quer, sem fazer a mudança necessária. Às vezes a vida está gritando para ela mudar, e ela está ali equalizadinha, quer dizer, né? Buscando se Uhum. equalizar, mas está dentro daquela zona de conforto. E aí as coisas vão piorando um pouco, e gradativamente. E a vida, para ensinar para a gente, ela faz isso. Ela te tira até o último recurso que você tem para se manter naquela zona, porque ela está querendo que você entenda que é para você se deslocar. Então essa fluidez é importante. Se a gente percebe Uhum. tanto o movimento quanto a pausa, quanto uma parada, como algo necessário, como algo que possa ser nutridor e evolutivo, né? Sendo que cada um tem, uns têm tendência ao movimento, outros têm tendência à inércia ou à Uhum. paralisação. E além disso, a vida traz desses momentos pra gente, Certo. né? Às vezes a vida te traz um momento mais tranquilo, você tem que saber lidar com aquilo. Aliás, seria bom se eu soubesse, né? Não ficar É. desconfortável, querendo que alguma coisa aconteça. Não, mas tá tudo bem. Ou vice-versa, quando traz uma aceleração, uma coisa mais atribulada, uma dinâmica, alguma coisa assim, você se impactar e falar, caramba, não estou dando conta. E E essa medida só cada um que pode saber o uhum. que está dizendo, o que está te dizendo, né? Qual é o recado da vida, né? E quando a gente volta essa questão do autoconhecimento pro nosso negócio, isso independe de ser empreendedor ou não, né? Eu digo negócio no sentido mesmo de desenvolvimento profissional. Geralmente a gente tem esse ideal de que não dá para se ter tudo em todas as áreas da vida, né? Então, como que o autoconhecimento ele pode ajudar o indivíduo a se perceber? Porque hoje em dia a gente vê muito assim, né? As pessoas às vezes ficando cegas para conseguir um objetivo no trabalho e não olham mais para o lado e aquele foco que não é ruim. Tendo sua medida, tudo bem. Mas como é que a gente pode se perceber dentro desse vórtice de trabalho, 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 não vejo mais nada e não estou nem percebendo que o meu entorno não está legal. E como é que eu consigo, com o autoconhecimento, criar uma percepção para isso, né? Porque às vezes o indivíduo, eu posso estar ali simplesmente no movimento robotizado, né? Onde o foco é ou me dar muito bem no trabalho, ou fazer dinheiro, minha meta é chegar a não sei quantos, e
eu não faço mais nada, não olho para o lado, a não ser que eu não consigo bater aquela meta. Mas e a tua saúde? Será que você não está, né, prejudicando a tua saúde em detrimento dessa meta? Será que você não está prejudicando seus relacionamentos pessoais em detrimento dessa meta? Como é que a gente pode trazer o autoconhecimento para poder deixar as questões mais fluidas mesmo, sabe? No dia a dia. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa coisa de fórmula, né? Você sabe disso já. Sim. Eu meio que não gosto de receita de bolo. Uhum. Né, com relação a esse assunto, assim. Mas eu tenho percebido a necessidade que o ser humano tem de partir de um parâmetro, e às vezes ele não tem esse parâmetro mesmo. Até porque cada um vem de um lado. Então, dependendo do assunto, o que para uma pessoa ela tem aquilo ali, né, desde criança, daquela habilidade desenvolvida, ou lida com aquilo ali desde sempre, alguém vai começar a lidar aos 40 anos de idade, vai falar, que é isso que caiu aqui no meu colo? Uhum. E é interessante a gente, assim, apesar de eu não gostar dessa história de fórmula, tem uns itenzinhos que se você consegue cumprir esse protocolozinho, já facilita. Uhum. E tem coisa que tem que ser construída na base Do cavar mesmo. do sacrifício. Eu podia dizer aqui, Uhum. né, do sacrifício, eu ia falar até do esforço, mas não é o esforço. Mas se você não Uhum. dedica um momento sagrado para certas coisas, como o ser humano geralmente dedica para o que gosta de fazer ou porque tem facilidade de fazer, Uhum. certas coisas acabam não acontecendo. E a nossa sociedade não está habituada a entrar em contato. Então a gente, por exemplo, não quer ficar triste. Uhum. Nossa sociedade tem dificuldade de lidar com tristeza. E aí, quando Uhum. está triste, acha logo que é depressão. Então, quer sempre estar up, quer sempre estar uhul, na vibe, viajando e etc Pode e sentir, tal. né? E aí, quando está sentindo alguma coisa que não está confortável, não é conhecida, quando começa a se sentir fragilizado, que é normal, todo mundo vai se sentir assim em algum momento Uhum. da vida, primeira vez. E é bom que sejam várias vezes que o ser humano é feito desses momentos. Ele cresce nesses Sim, né? momentos. Sim. Se a gente não acha isso uma coisa ok, foge disso, complica. Então, um protocolozinho, o que eu poderia dizer dessa listinha, desse checklist aí que eu... Enfim. Você parar e treinar atenção plena, treinar zerar a tua Uhum. mente, treinar ficar quieto. Quieto só. Meditar, né? Atenção plena, meditação, contemplação. Alguma atividade que diminua os fluxos da tua mente e aumente os fluxos de energia vital no teu corpo. Porque o que a gente tem hoje, inclusive esse universo, essa vida virtual que a gente está vivendo agora, Uhum. acaba proporcionando isso pra gente. A gente fica muito tempo parado, É. focado numa tela, pensando muito, fazendo muitas conexões e respirando pouco. E se ajeita pouco. Quando eu falo de postura, aí todo mundo se ajeita. Quando eu falo de É. respiração, aí todo mundo lembra de respirar. Isso a gente tem que fazer E às vezes várias vezes por dia. a gente não respira, né? Na verdade, né? Não respira. Tem gente que não tem a Uhum. menor desconfiança do que seja movimentar de forma consciente e respirar. Então, quando você trabalha determinadas coisas, até no yoga, por exemplo, no yoga você trabalha movimentos conscientes. A consciência através do movimento. O movimento vai trazer consciência. Você não está ganhando só consciência corporal. Uhum. Você está ganhando consciência através do movimento corporal, né? Você não está nem ganhando consciência, na verdade. Você está expandindo o seu, Consciência. sua percepção da consciência. E, por consequência, se descobrindo, né? Se autoconhecendo. Muito. Meditação, assim,
pudesse falar uma palavra, eu falaria meditação. E a partir dos relacionamentos também, né? Relacionamento é uma Sim. excelente ferramenta para você se autoconhecer. Todo tipo de relacionamento. As relações interpessoais, né? Também, mas a relação com você, a relação que cada um tem consigo é uma relação, né? Eu acho que essa é uma das mais difíceis, né? Porque quando você tem uma relação com o externo, te dá uma falsa impressão de que você consegue controlar aquilo ali, de que tá tudo bem, de que você no trabalho é uma pessoa, em casa é outra pessoa, e é uma pessoa só, e os assuntos vão se entrelaçar e alguma coisa vai respingar para o outro lado. Mas quando você consegue começar a se perceber e saber qual situação que não te favorece, ou qual tipo de situação na sua vida, sei lá, matrimonial ou no seu relacionamento de trabalho não é bom, ou, por exemplo, uma coisa que possa desencadear uma raiva, né? Alguma coisa que num ambiente de trabalho você está numa discussão e aquela discussão desencadeia uma raiva tão cega que você não consegue nem entender por que você tem aquela raiva. Então, se você está num momento nesse processo, né, usando ferramentas para o seu autoconhecimento, talvez você, antes do sangue sair da garganta e você começar a, né, responder aquilo que te trouxe raiva, você pode falar, espera aí, eu não preciso disso. Quando a gente está no processo, a gente começa a conhecer que se aquilo ali está me fazendo raiva nesse momento, é porque não está só ali, vamos dizer assim, né? Tô falando besteira? Não está só ali na circunstância, você está dizendo? Na situação em si? Exatamente. É. Desencadeou alguma coisa que vem um acúmulo, né? Então, quando você está em processo de autoconhecimento, você sabe que eu posso desviar desse caminho aqui, que não necessariamente eu tenha que responder também com raiva. Porque a questão não está na pessoa, está em mim. Se eu estou sentindo raiva, o que eu tenho que trabalhar aqui? Não que seja ruim sentir raiva, a gente tem todos os tipos de sentimentos, a gente tem que sentir. Só que aí é que eu digo assim, eu posso sentir raiva e entender o porquê de eu estar sentindo a raiva. Entendeu? É. Eu posso sentir a raiva e entender o porquê. Ou não ficar. Eu acho que nesse processo de autoconhecimento a gente acaba sentindo isso. Sim. Eu tô na fúria. Tô aqui na fúria, mas por que eu estou sentindo? E aí, eu acho que o processo do autoconhecimento diz assim, o que você vai fazer com essa fúria? Não é você fingir que não está acontecendo. Tá tudo bem. E aí você engole a fúria, que daqui a pouco a fúria vira uma doença, onde o corpo está te avisando que você tem que trabalhar seu sentimento de uma forma mais correta. Né? Isso é muito comum, né? Uhum. Primeiro a negação da raiva, tem gente que nega a raiva, ou acha que não é bonito, não pode sentir, acha que não sente. Uhum. Lidar com a Não é raiva... humano. Lidar com a raiva não é fácil para muita gente. Uhum. Mas é necessário, até porque se a pessoa não sente raiva, é esquisito em algum momento da vida. Se ela nunca sente. Essa energia da raiva, até por uma visão oriental, ela desloca a pessoa. Se você está com raiva, você vai fazer alguma coisa. Se você está com raiva, você vai fazer o quê? Então, exatamente. Né? Como é que você pode Geralmente, quem não lidar? faz Né? nada para fora, faz para dentro. Uhum. Inclusive, se você nega isso se manifesta em forma de desequilíbrio no aparelho digestório, na pele, em diversos sistemas do corpo. Se você não está fazendo nada com essa energia, estou falando com a energia, Sim, sim. você está represando ela e vai acontecer o quê? Já que você está trancando ela, você está calando ela, calando essa voz.
algum momento ela vai sair, né? Se você está calando De essa alguma voz, você forma. pode arrumar uma questão aqui, ó, nos dentes, na Uhum, mandíbula, na tireoide. Isso falando só em somatização. Tem gente que sim. bota para fora, né? Sentiu, bota para fora. E a gente também tem que a gente precisa se refinar nesse sentido, né? Então, o sentimento, todo sentimento é genuíno. A primeira coisa que a gente Uhum, faz é acolher o sentimento. O sentimento, ele é correto. verdadeiro. Só que o que provocou isso? Será que foi a circunstância em si? O que quer dizer, o ocorrido, o fato, o É. objeto daquilo Foi ali? pontual. Será que foi o interlocutor? Será que foi uma memória? Será que foi uma crença? Será que foi uma repetição? E se foi, aquilo ali é novo? Se foi, será que foi o interlocutor? Como é que a gente lida com uma situação dessa? Até para saber o que é, sabe? Uhum. Tem que dar uma paradinha e tem que perceber. Isso já aconteceu quantas vezes? Costuma acontecer? Então acontecia bastante, foi diminuindo? Ou pô, começou acontecendo discretamente, aconteceu de novo e está num crescente? O processo do coaching é interessante para trabalhar com isso, porque quando a gente tem uma situação como essa, em muitas abordagens, as pessoas Uhum. primeiro descobrem o que é, para depois ver o que vai fazer com aquilo ali. Qual é a origem daquilo. E a gente tem um foco muito prático, muito pragmático, a princípio. Eu Uhum. gosto de fazer isso, pelo menos no meu trabalho, porque aí a coisa não fica rasa, porque Aham. o nosso objetivo principal é deslocar. Geralmente a gente fala de resultado. Mas que resultado? Qual é o resultado? Eu Sim, acho que o e- resultado mais significativo vem quando ele é fruto de um autoconhecimento. E ele não vai ser disponibilizado logo de cara, no primeiro trabalho, ou poucos meses depois. Então a gente vai primeiro arrumando a casa. O que o ser humano aham, tem aham. essa coisa de quando não saber o que fazer, quando está irritado? Muita gente é assim, né? Vai arrumar armário, joga tudo para fora, arruma armário, vai fazer faxina. Não tem? Então, é uma forma de É, se porque daqui a arrumar. pouco. É, porque aí limpa, acaba tentando meio que limpar dentro também, né? Arrumar dentro. E funciona. É. Faz parte, sabe? É E via assim, reflexo. nesse processo que você falou aí do coaching, né? Tem uma relação também com essa questão de como você se vê, né, dentro do seu negócio, porque você acaba que, talvez, num processo desse de coach, ou numa utilização dessas ferramentas, por exemplo, que o Stúria tem hoje, né, uma dessas ferramentas, a pessoa pode acabar percebendo que talvez toda aquela fúria, raiva, tristeza que ela acabava sentindo durante o trabalho era exatamente porque não era aquilo que ela veio para fazer, né? Porque tem uma diferença, sabe? Então, Sim, assim, essa questão do você se ver dentro do seu negócio, eu acho também que é uma visão com essa relação. Você pode, no processo desse de coach, né? Ou no processo, por exemplo, de constelação familiar, ou, né, no processo desse de trabalhar o seu eu no yoga, por exemplo, você começa a se conhecer e você começa a falar assim, mas caramba, eu não sou, mas isso aqui não tá batendo mais, eu com isso aqui não bate mais, né? E aí acho que essas ferramentas podem ajudar muito nesse processo. E aí a pessoa às vezes se surpreende porque nesse processo do coach, por exemplo, que você faz aí, a questão pode vir nesses meses, mas cair assim, né? E ela fala assim, sim, mas espera aí, sim, sim, sim. caramba, o que eu tô fazendo tanto tempo, perdendo tempo com isso aqui? Não, não é isso que eu quero, É. Às vezes ela vem descobrir né? alguma E não se coisa, vê mais dentro. É, desenvolver uma meta, alguma coisa específica, e no meio da história
Ela fala, mas minha meta não é essa, então. Ela Exato. descobre que a meta dela não é aquela. Isso é imensurável, sabe? Isso não tem como É. mensurar o ganho. Porque tem gente que acha também, já tô com tantos anos, já tô com 30. Fala assim, tô com 30 anos, já vou mudar de carreira agora? Pô, tá com 30 É. anos. Ela vai passar mais quantos anos fazendo o que ela não gosta? Ou o que ela não acredita? Sabe? Eu também não Pelo estou simples dizendo fato aqui, de achar aperta o que perdeu eject o. e... Não, então, exato. O que eu digo é que assim, nesse processo do coach, por exemplo, você vai tendo um autoconhecimento que chega uma hora que a tua ficha cai. Que você acha né, que houve aquela coisa assim, de repente. Mas você está num processo de trabalho de autoconhecimento que de repente você fala assim, isso que eu faço aqui não é o que eu quero fazer. Aí você se É. percebe, porque aí você tá se vendo, e aí você não se vê mais naquilo ali. E aí eu tenho pessoas assim, que eu conheço também que, né, depois de, sei lá, 25 anos trabalhando como arquiteta, por exemplo, ela teve uma percepção, um encontro com o Theta Healing, e de repente ela olhou e falou, não é isso que eu quero. Não, não é isso. E aí ela se tornou terapeuta de teta, porque ela viu como aquilo ali foi bom para ela e ela se sentiu na obrigação de levar aquilo para outras pessoas. Então o propósito dela era outro. Sim. Mesmo que ela se desse muito bem na arquitetura, né, e fosse uma ótima profissional no que ela fazia, na hora que ela teve esse encontro e passou por esse processo, ela percebeu que não era aquilo. Porque não necessariamente a gente vai precisar do autoconhecimento, se descobrir, só porque está falido, tá tudo ruim na área profissional. Não, né? Às É. vezes você está até relativamente bem na sua profissão, mas de repente você percebe que você não está ali, você não está se enxergando dentro do negócio. E aí, de repente, você tem E aí essa. faz o quê? O que que E aí faz faz? o quê? E aí Que faz faz? o quê, né? Começa do zero. Eu acho que tem que criar uma coragem. Eu acho que acho que a palavra coragem é uma palavra muito pertinente para quando você começa a buscar esse processo do autoconhecimento. Porque não é uma coisa fácil, né? Você vai se confrontar muitas vezes. Muitas vezes o que você achava que era certo, o seu próprio desenvolvimento, sua própria busca vai mostrar que não era, né? Vai trazer coisas que você estava ali dentro e você não queria ver. Depois eu resolvo isso. Né? Esse processo de autoconhecimento traz isso, né? Essa busca pelo eu, e de vez em quando essa busca vai te descabelar, você vai cair, vai levantar, vai ter que respirar, e vai ver coisas muito boas também, né? Eu Esse acho processo é que tipo ginástica, né? Tipo atividade física, tipo musculação. Você vai puxar, vai empurrar, vai contrair, vai dói. esticar, vai doer. Uhum. Dia seguinte você vai acordar todo arregaçado, pensando assim, nossa, o que que eu fiz? Nunca mais eu vou. Vai chorar de dor, vai se lesionar e É. como é que você vai se desenvolver se não se condicionando e se descondicionando? Na Uhum. verdade é um processo e o yoga também fala muito disso, né? Estou sempre falando de yoga porque porque yoga aborda tudo, né? Enfim, é um processo de desconstrução e construção. Sim. E tem que ter coragem mesmo, porque não é mais fácil se anestesiar. Não é Sim. mais fácil você tomar um negocinho ali e paz, Fugir, vida né? que Tá tudo segue. bem, né? Tá tudo certo. Nada me Ah, aborrece. tá todo mundo assim também, e daí? O que que tem? É isso aí. Entendeu? É. Tem gente pior do que Já ouvi eu, muita gente.
Então, Eu ouvi nananã, muita gente falar assim. o que não é uma mentira, mas quantas pessoas felizes você conhece? De- Genuinamente felizes, né? Dessas pessoas, quantas... Vai dar uma pesquisada na biografia da pessoa. Não é gente que fica ali esperando cair no colo, nem gente que fica só medindo tudo por segurança. Uhum. É gente que ralou, que perdeu, que caiu, que levantou, que chorou, que apanhou, que deu a cara para bater, que tomou, que não tomou, que aprendeu. Sim, sim. Mas tem um movimento, tem uma persistência, tem uma perseverança. Uhum. E se você tiver medo, se você tiver medo de sofrer, se você tiver medo da dor, se você tiver medo do que tem ali fora do raio da zona de segurança, Que você não vai ficar sem, existe, na você verdade, vai essa ficar sem zona, né? saber, É né? só uma ilusão, na verdade. O que era seguro que hoje não é mais? É. Hoje, especificamente, né? Com um monte de coisa acontecendo, né? Na saúde e na economia, por exemplo. Uhum. Uhum. O que vai ser? Como é que vai ficar o mercado? Como é que vão ficar as relações? Relações comerciais, estou dizendo até. Sim, os novos negócios, como que alguns negócios vão se ajustar pro novo mundo que está chegando aí? Porque ainda tem isso, né? A gente teve uma reviravolta assim, né, na Revolução Industrial, que muitas profissões desapareceram de lá para cá. Então, eu acho que a pandemia meio que acelerou um pouco essa movimentação, essas previsões que alguns estudiosos já vinham falando. Então, daqui para frente, quem não se adequar a esse mundo que está chegando, vai deixar de existir ou vai ficar para trás. Né? É a Kodak que hoje nem existe mais. Porque hoje a gente compra celular até por conta da capacidade da câmera. Então, assim, até a minha adolescência, olha que não tem muito tempo, mas a minha adolescência eu revelava filme. E hoje a gente não precisa ter uma máquina fotográfica. Então, assim, a gente já vem num processo de aceleração e de desenvolvimento muito grande. Então, quem não tiver atento realmente, não vai conseguir, talvez não perceba tanto esse movimento. E a gente está aí com esse isolamento e essa pandemia, deu uma acelerada na questão dos negócios, né? Então, eu acho que esse momento, você pode até falar isso melhor do que eu, esse momento de isolamento e de forçação de você se conhecer mais, vai mostrar para muita gente que aquele negócio que ela tocava até então, por dois motivos ela não vai mais conseguir se ver nele. Pela questão da mudança do mundo e pela questão dela com ela mesma com relação à mudança do mundo, né? Sim. É um momento de oportunidade de se conhecer, né? E de se Uhum. reinventar também. Tem Sim, gente que vai ter que se, tem gente que vai ter vai que se ter. fazer de novo. Exato. E aí, como é que a E não pessoa tem vai problema fazer? nenhum nisso, né? Não tem problema nenhum nisso. Será que Eu isso não é uma acredito que oportunidade, né? Dela ajustar o de, foco dela para o que ela quer de verdade? porque, exatamente. Se ela não sabe o que ela quer de verdade, talvez não seja a hora de começar a querer saber. Eu acho que esse é um bom momento para isso, porque talvez ela estivesse ali empurrando com a barriga um processo e que, pelo simples fato de porque tem boleto, tem coisas, tem a vida que tem, né, a vida burocrática que tem que ser feita e tem que ser quitada. Mas se a gente for olhar com um olhar positivo, eu não estou dizendo nem para viajar na maionese e falar, tá tudo ótimo, não é isso, mas se você puder olhar com um olhar um pouquinho mais oportunista, como você disse, que cria oportunidade, né? No ideograma, no chinês é o mesmo diagrama, você olhar com olhos de que, beleza, tô na merda total agora, tá tudo ruim,
vou virar uma flor de lótus agora. Tô na merda, vou aflorar. Como é que eu posso fazer isso? Não dá para fazer sozinho? Vou buscar ajuda, né? Porque não tem isso, né? A flor de lótus vem a partir de, né? Você falou besteira. Não, eu tô rindo por causa disso. Esse é o, É, esse é até o arquétipo da flor de lótus, né? Flor porque de talvez lótus, ela seja o nasce da momento, lama. né? Sim. E aí você Aí, tá se vendo tudo ao teu redor conturbado. Já que você não está vivendo o interno, o externo veio e te deu uma porrada no peito, que foi a pandemia e o isolamento social. Deu uma chacoalhada. Aí você começou a olhar que tá, meu Deus, e agora? Tá tudo virado de cabeça para baixo. Já que tá tudo virado, talvez seja a hora de eu procurar realmente o que faz meu coração vibrar. Só que eu não sei como é que eu faço isso. Aí entra o Surya, porque eu acho agora, que é o momento das ferramentas, né? Como é que eu posso como é que eu vou dizer? Mas assim, melhorar toda essa confusão que está aqui dentro. Como é que eu vou afunilar isso para eu poder tirar o melhor do que esse momento traz, né? excelente pergunta. Eu ia te fazer uma, mas primeiro eu vou responder a tua. Então, isso é necessário. Quando a vida estava ok ainda, o mundo estava, né, do jeito que a Pseudo gente ok, conhecia, né? estava de cabeça para Uhum. cima ainda, É. isso já era necessário, isso que você está falando aí, de dar uma Uhum. organizada. Agora, então, é mais importante ainda, sendo que quais são os parâmetros? Agora não tem parâmetro, por enquanto não tem parâmetro. Sim, A é gente não verdade. sabe qual vai ser o parâmetro quando abrir a porta da casa e começar a olhar na É. rua, né? Verificar o que aconteceu nas relações. E aí, por exemplo, quando eu ando, eu vejo um monte de loja fechada já. Dá uma tristeza muito grande ver. É uma morte também. Uhum. Além das mortes físicas, nesse momento, tem as mortes CNPJ. Sim, E isso é triste porque quando morre o CNPJ, são várias famílias que vão junto também. exatamente. É um CNPJ que carrega 5, 10, 15, 20, sei lá quantas famílias. E aí? Uhum. Para a gente continuar vivendo, sobrevivendo e se relacionando comercialmente, o que a gente vai ter que adaptar? Então a gente precisa de alguma coisa para parametrizar ou para Uhum. pautar e organizar essa nova ordem, e a gente precisa partir de alguns valores. Então, como a gente não sabe o que vai rolar de fora para dentro, É, pelo menos a gente tem que resolver o que vai rolar de dentro para fora. Então, quais exatamente. são os seus valores? Primeiro é Reais, interessante né? saber quais são os seus valores. Uhum. O que você quer, o que você sente, o que você precisa. Quais são seus principais valores na vida. O que você está sentindo agora que você não consegue identificar, né? Que O que pode você estar vai fazer com acontecendo essa aí. situação que você não pode resolver? Uhum. Será que tem uma saída e você não está vendo? Será que não mesmo? E você vai ter que desenvolver aceitação? Será que você vai ter que fluir por um outro lado? Será que você vai ter que insistir, persistir mais um pouco? Isso é um processo, né, um trabalho de Sim. autoconhecimento. Então, falando dos meus, todos esses que eu desenvolvo aqui buscam essa clareza. Uhum. Uma constelação fala disso. Nossa, coração Processo de fantástico. coaching, então, nem se fala. Praticar yoga e meditar, né? Enfim, é uma dobradinha. Idem, porque é um investimento que você está fazendo em Uhum. você. Está se nutrindo, Sim. está se alimentando, está se reciclando também. Você está conseguindo, nesse processo, baixar os fluxos da mente, os medos e etc. E trazer energia Uhum. vital, trazer presença, né? Dissipar qualquer tipo de somatização, né? Empurrar para longe o processo de somatização. Mas tem que querer, né? Porque o mais fácil para o ser humano é se anestesiar, Sim. de alguma maneira, fugir da realidade. Sendo que a gente não precisa fugir da realidade. Existem formas de lidar com isso que não sendo Uhum. fugindo ou brigando.
Porque eu acredito que essa fuga pode se dar por vários jeitos, né? Você vê, voltando lá na questão do filme, né, que eu separei aquela cena para falar do post, mas também tem o outro lado da chefona, da Miranda, e ela é muito bem sucedida na revista, mas tem uma cena que ela fala que o marido não aguenta e ela se separa novamente, aí ela fala assim, lá vai a imprensa amanhã dizer que eu perdi mais o marido, que não sei o quê. Então, assim, a gente poder, nesse momento, descobrir e tentar até saber em que ponto que está as nossas relações, e até que ponto aquele trabalho que eu fazia, que eu achava até que gostava, até que ponto aquele trabalho atrapalha nas minhas relações, até que ponto eu usei meu trabalho, eu usei a minha empresa, ou eu usei o meu empreendedorismo para fugir daquele ponto que eu precisava trabalhar, né? E não necessariamente eu preciso estar... tem que estar ruim, né? Então, assim, tem toda essa dinâmica que tem hora que você não consegue dar conta sozinho e você precisa levantar a mão para jogarem a boia, né? Sim. Porque você fica ali... Eu acredito mais que, assim, na vida, eu acredito que tudo signifique mais, se trate mais do como do que do que. Uhum. Então não é o que especificamente que pode fazer mal ou bem, é como aquilo ali é usado. Uhum. Então, por exemplo, essa coisa do movimento que eu falei, o movimento pode ser bom, o movimento é bom ou ruim para o autodesenvolvimento ou para essa questão da fuga, depende como é que você usa. Uhum. Como é que você usa um momento de lazer, por exemplo? Como é que você usa uma prática de atividade física? Aquilo ali é um vício, aquilo ali é a tua válvula de escape para você manter tudo do jeito que Uma está. distração, né? É uma distração. Eu digo até aqui pro pessoal do yoga. Yoga pode ser uma excelente maneira de você ficar equalizado e manter tudo uma merda. É verdade. Você vai meditar, você vai praticar, você vai respirar, você vai cantar mantra, você vai, né, entoar o Om. Você vai ficar delicioso. E aí você volta pra tua vidinha lá e fica lá. Fica se intoxicando, ou fica correndo atrás do rabo, no rame-rame, seja lá o que for aquilo, se é que é isso. O yoga não te acompanha para a vida, né? Mas se você não autorizar o yoga a trabalhar em você, se você não tiver afim de mergulhar, se você não tiver afim de se abrir para o yoga ser mais que uma ginástica esotérica, funcionar como um processo, aquilo ali vai Não como uma ficar modinha, servindo né? de um equalizador, Sim. de um anestésico, como qualquer outra coisa. Como um lazer, como um chopp com as amigas, como o pessoal fala por aí, ou com os amigos, com um churrasquinho, Um happy seja lá hour, qualquer depois do coisa que seja. trabalho. Um cinema, uma viagem. Isso está sendo usado para te oxigenar, para te gerar criatividade, para te socializar, para te trazer para o presente, para te fazer trocar de verdade, ou aquilo ali é a tua vida. Ou aquilo ali está Você está na funcionando presença, né? como. Você está na presença. Então não é o que, é como, né? Isso não é muito difícil de descobrir. Cada um no seu íntimo, quando vai deitar a cabecinha no travesseiro, sabe. Se parar para prestar atenção um pouquinho, sabe. Mas aí alguns tomam Rivotril para não precisar pensar e não precisar sentir na hora que coloca a cabeça no travesseiro, né? Inclusive, as pessoas fogem também com esse tipo de situação, né? É Com comum. remédio, com... Então, assim, o indivíduo vai lá e toma o Rivotril para dormir, porque eu não penso, eu durmo, aí acordo sonolenta, tomo um outro negocinho para acordar, entro no automático,
e assim vai vivendo. Eu digo até que a gente não veio para esse mundo para pagar boleto e comprar roupa, fogão e geladeira, entendeu? Então, somos únicos. É como eu falo que não existem, né, não existem dois de você que tem que administrar vida pessoal e trabalho. Isso. Né? Você é um único transitando em todas essas áreas. Então, como é que você vai conseguir fazer essa transição sem que não fique muito aqui embaixo, ou não fique muito lá em cima, e aqui fica, sabe? É um processo, eu acho que é um processo diário e para sempre. É. Né? Porque É. cada dia é um passinho na evolução. Vai ter dia, como você disse, que a gente vai dar uma caída, cansa o processo, porque tem muita coisa ali, né? Como você disse, né? Com a constelação você descobre que você tem coisas ancestrais, né? Com o coach você descobre que tem coisas de autossabotagem que você nem sabia que você fazia com você mesmo. No yoga você começa a entender que você não sabe respirar. E na meditação você descobre que você não consegue observar o que você pensa, nem tudo que você pensa é real, tem que ser levado a ferro e fogo. Tem várias ferramentas que podem ajudar nesse processo. Né? Que você não é seus pensamentos. Exatamente. Se É muito descobrir interessante. isso já é libertador, né? Que você não é o que Mas é um você pensa. processo. Você Exato. saber que você não é o que você pensa. Isso já é, assim, são puta insight. Já alivia uma carga muito grande, É. sabe? Assim, eu digo que meu processo de busca mesmo pelo autoconhecimento já deve ter uns 4, 5 anos, né? E o empurrãozinho que me deu, assim, para eu buscar foi exatamente no momento que eu estava muito na merda, vamos dizer assim. E ali foi o meu teste. Porque se eu, naquele momento ali, onde eu não tava bem, eu consegui continuar a caminhada e não paralisar e não me botar num ponto de vítima para falar que o mundo é cruel, meu Deus, coitadinha, né? Se aquele teste ali foi um teste bem pesado, mas foi o teste que me fez continuar. Então, eu acho que por eu ter passado por ele, é que hoje certas coisas que acontecem eu consigo entender e falar assim, calma aí, você sabe que a coisa não é tão bem assim. Dá uma respirada, vamos seguir, porque tudo passa. Então, né, lá atrás eu achava que não ia dar certo, que, né, meu Deus, acabou minha vida aqui, eu não vou conseguir sair disso aqui. E quanto mais se movimentava, mais você descia na lama, e de repente você fala assim, opa, peraí, Isso que tá você falou, fluindo. isso que você falou é importante. Quanto mais a gente se mexe, assim, parece que está afundando mais. Uhum. Existem processos que a gente se pega, que a gente, às vezes, né, se vê nele, que você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão Exato. para mudar alguma coisa, para mudar a rota, para mudar o humor, para mudar um estado. Uhum. Talvez você nem resolva ele, mas se você não tomar uma decisão, Isso, você não vai concordo, sair dali. E você não tem como olhar as coisas sob uma ótica diferente, um ponto de vista diferente, se você continua no mesmo lugar. concordo. E esse movimento, às vezes, não tem nada a ver, não é nada diretamente relacionado à questão. Então, vou te dar um exemplo. Muito, muito presente nesse momento agora. Né? Estou com dívidas, estou com tanto para pagar, não tenho, vou ter, o que eu vou fazer, e etc e Uhum. tal, vou fazer o quê? Não tenho que fazer por enquanto. Você pode continuar pensando nisso o dia inteiro, você pode panicar. E cada vez mais desesperado, né? É verdade.
Ou você pode tentar fazer alguma coisa para mudar o seu estado de humor. Fazer alguma coisa para se sentir bem. E que talvez te ajude até um pouquinho mais na frente a perceber uma oportunidade que o seu desespero não estava deixando você enxergar, né? Mudar um hábito, por exemplo. Então, se você está nesse estado, o que você vai fazer? Você acaba se largando, acaba ou comendo muito ou não comendo nada, que é assim. Uhum. Ou dormindo muito Fugindo, né? ou não dormindo nada. Buscando muleta. E com isso você está reforçando um padrão, você está reforçando um caminho, uma via neuronal, que é o que fortalece aquilo ali, que é o medo, a Uhum. apreensão, a insegurança. Uhum. E está deixando de cultivar a tua energia vital. Ou seja, você já está num estado de desequilíbrio e aquilo ali está se tornando mais enraizado e está ganhando amplitude. Se você não estancar aquilo ali, se você não fizer alguma coisa para voltar com aquilo ali, mesmo que você não resolva o problema, aquilo ali pode te levar para uma situação bem pior. E às vezes o ser humano é apegado, e é teimoso, e é sei lá mais o quê, que ele quer, porque quer que primeiro tananã, para depois tananã. Como você gosta que eu fale tananã, né? Ele não vai É largar muito uma coisa, familiar. ele não vai largar uma coisa, não vai arredar Uma falsa, dali. uma falsa segurança, que a gente está vendo aí com essa pandemia, que isso não existe, Ou um né? vício mesmo, né? Às vezes a coisa é um vício. Teimosia e tal. É um vício, é um apego emocional, às vezes. Pode ser qualquer coisa, sabe? E o que eu faço com isso? Não sei o que eu faço com isso, mas você tem que fazer alguma coisa de bom para mudar o estado. Não estou dizendo que isso seja uma fórmula para a vida. Não seja rápido, seja fácil, mas que é um bom começo, Você vamos tem que dizer sair assim. dali, você tem que se energizar. Aham. Então, existem processos até de coaches famosos e até filosofias orientais falam a mesma coisa, que a gente começa o dia, já você tem que começar teu dia começando. Se você começa o teu dia mais ou menos arrastando a bunda, igual o desenho do pica-pau, né? É. Não toma Tem que banho, ser tipo, não tem que ser tipo come. aquela bruxa do próprio pica-pau, que ela pega a vassoura e vai. E lá vamos nós. E a vassoura não funciona, ela pega a outra e fala. E lá vamos nós. Isso tem que ser diário, né? Todo dia. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está com acho que um minutinho, se eu não me engano. E aí eu queria te agradecer muito. Eu Passou que te muito agradeço. rápido, foi muito É, bom. eu que te agradeço. Eu quero que você fale também sobre o seu grupo de autoconhecimento e estudos, que começa agora em junho, né? Acho que tem muito a ver com esses assuntos que a gente está falando aqui, vai ser muito pertinente. A gente está começando esse grupo agora sábado que vem. Vai ser um Aham. grupo de estudo e autoconhecimento através dos arquétipos, que vai falar um pouco dessas energias que compõem a gente nem identifica e que são importantes para esse papo todo que a gente teve aqui, né? Que minimamente a gente precisa se nutrir e reconhecendo essas energias, essas qualidades energéticas que são nomeadas, né, como os arquétipos, Tá e são acabando. vários. Então eu convido aí teus ouvintes a quem quiser participar com a gente desse Todo grupo. mundo. Vão ser Depois 8 a gente encontros. vou publicar lá nos stories aqui do Marcos para você. E convida todo mundo a ir lá também no Súria para poder conhecer. Mas é Obrigado. isso, gratidão, Eu adorei, que tá agradeço. acabando. Vou tentar